Se vocês colocarem o mapa... Gaza tá aqui, né? Então, Gaza tá aqui. Isso, Gaza tá aqui. Então, assim, tudo isso em volta... O pessoal daqui, em casa, o mapa tá certinho. Fica tranquilo aí que ele tá... Toda essa parte amarela em volta da faixa de Gaza tem vilarejos israelenses, tem comunidades, fazendas, etc, etc. Isso aqui é um lugar aberto. Aqui tem uma cerca, não é um muro. O muro só está desse lado aqui porque é a proximidade com comunidades israelenses é muito mais próxima. Mas aqui você tem os 2-3 quilômetros civis israelenses. Entendi. Que estão expostos, porque num dia claro, quem está aqui perto da fronteira vê facilmente uma pessoa que está do outro lado da fronteira. E você tem estradas, você tem ruas, você tem entradas de comunidades, etc, etc. Então, qual é o problema dessas unidades da Jihad Islâmica de mísseis antitanques? Os mísseis são os Kornet russos, que você coloca no ombro, você mira com laser e o foguete vai bater aonde o laser está apontando. Ou seja, ele é muito preciso. Que distância no máximo? Até 7 quilômetros. Caramba. 6 quilômetros. Lógico. Então você pode explodir um ônibus com pessoas dentro. Você pode explodir, você pode atirar numa edificação. Você pode atirar em carros passantes e matar dezenas de pessoas. O perigo era tão iminente que Israel fechou as estradas. Ninguém estava sabendo disso ainda. Isso foi colocado depois. Então, nesse primeiro momento, na sexta-feira, na quinta-feira, na sexta-feira, começou na quarta e se alastrou até sexta. Fecharam as estradas. Fecharam as estradas. Ninguém sai. Os israelenses que estavam em casa, eles não podiam sair de casa. E os israelenses que estavam fora para voltar para casa não podiam mais voltar. Tiveram que ir para hotéis, casas de amigo e tal. E Israel fechou. Tinha bloqueios em várias estradas. Inclusive, em algumas partes, você via 10 containers, um do lado do outro, e uma parede de containers para tampar a visão de possíveis membros da Jihad Islâmica de dentro da faixa de Gaza que estavam olhando para as estradas israelenses ao redor, através da fronteira, alguma coisa. para tentar atingir. E aí o que foi feito? Israel passou informações para o Egito e mandou avisar o Hamas e dizendo assim: vocês não querem um confronto em Gaza, porque o Egito faz fronteira, e o Egito é o mediador do conflito e tem uma relação com o Hamas, é o mediador para fazer com que existam sempre cessar-fogo nesses confrontos. Que a temperatura baixa. Exato. E aí o que aconteceu? O Israel entende que o Hamas não tem interesse em um conflito armado agora. Gaza está sendo reconstruída, está entrando investimento estrangeiro, o Hamas quer melhorar sua relação com os países árabes sunita moderados, principalmente com a Arábia Saudita e Emirados Árabes, que por sua vez já tem uma relação diplomática com Israel. Os Emirados Árabes já têm uma relação total aberta com Israel. A Arábia Saudita está quase lá. Então eles assim, o interesse do Hamas para um conflito armado é zero nesse momento. Porque no fim das contas, quando tem catástrofes em Gaza, ou quando tem fechamentos, ou quando tem bloqueios mais acentuados por parte de Israel, a população de Gaza fica enfurecida e culpa quem? O Hamas, que é o governo. Claro. Então, o Egito avisou o Hamas para avisar a Jihad Islâmica, falou: essa situação como está posta precisa terminar imediatamente. Então, Israel... Olha, a Hamas tem força para segurar. Olha só o paradoxo do Oriente Médio. Israel pediu para o Hamas, através do Egito, para o Hamas prender os membros da Jihad Islâmica que iam atirar os foguetes antitanques nos ônibus e nos carros israelenses, antes que Israel tome suas próprias providências com as suas próprias mãos. O Hamas ou tentou fazer isso e não conseguiu, ou não tentou de ver, não. Alguma coisa foi feita, mas eles não conseguiram fazer isso assim, a ponto de conseguir tirar a ameaça. Entendi. Mas olha só o cúmulo do absurdo. A gente está falando de um grupo terrorista. Não é que agora o Hamas passou a ser amigo de Israel e é só o governo. Israel. Não. Mas assim, eles não têm interesse naquele momento que isso aconteça. Então eles tentaram. Já teve outras vezes, inclusive, que quando está tendo, em momentos de calmaria, meses de calmaria, sem guerra, em anos passados,
que eventualmente vai, de repente, tem um foguete que sai de Gaza do nada e cai em um descampado de Israel. E aí Israel vai ver tal, a Jihad Islâmica atirando, para não ficar em silêncio por muito tempo. E aí Israel avisa o Hamas. O Hamas vai e prende o cara da Jihad Islâmica. Assim, você pode atirar quando eu falar que você pode atirar. Se eu não falei que você pode atirar, você não pode atirar nos israelenses. Você só pode guerrear contra os israelenses quando eu estiver guerreando com os israelenses. Senão você não pode atirar. Então, assim, rola um pouco de autoridade ditatorial do Hamas nesse caso. Sim. E aí, como isso não aconteceu até sexta-feira e o perigo era iminente, em 180 segundos, estou falando de verdade, em 3 minutos simultâneos, Israel atirou, a informação 10 da manhã, 11 da manhã de sexta-feira chegou aonde estava escondido o líder... Só para entender a cronologia... Começo da semana passada. Descobre esse plano. Começo da semana passada, prendem o cara da Jihad Islâmica. Segunda, terça. Na semana passada, na Cisjordânia. Tá. Imediatamente, esse plano é descoberto pela inteligência israelense. Israel fecha as estradas. Certo. Quarta-feira. Tá. Quarta, quinta, sexta. Espera que o Hamas vai fazer alguma coisa, não consegue. Faz nada. Sexta-feira, 10 da manhã em Israel. Chega a informação onde está escondido o Jabari, que é o líder da Jihad Islâmica no norte da faixa de Gaza. 4 da tarde é tomada a decisão de matar ele com um míssil guiado no quarto andar do quarto onde ele estava escondido, dentro do apartamento onde ele estava escondido, num prédio de 14 andares. Só ele morre. Só ele morre nesse ataque. Ninguém mais morre. É um míssil pequeno, então? Um míssil guiado de 14 andares no quarto andar, no quarto dele, onde ele estava escondido, exatamente. E isso e aí ao mesmo tempo que isso acontece, os tanques israelenses e a artilharia israelense atiram em uns 10 ou 8 postos de vigilância da Jihad Islâmica que estavam próximos da fronteira, que daí eventualmente poderiam sair ataques antitanques. Então, em 3 minutos, essas 10 pessoas que estavam colocando de forma iminente a segurança de civis israelenses sob risco total de serem alvejados, é eliminado. Tá. E aí, nesse momento, obviamente, você não tem como... O governo israelense sabe disso, né? Que não tem como... Não tem como você atirar e matar 10 membros da Jihad Islâmica, incluindo o líder da Jihad Islâmica no norte, sem saber que eles vão responder. Eles responderam com foguetes. Em que dia? Nessa mesma sexta-feira começa. E aí Israel responde em alvos da Jihad Islâmica, enviando mensagens ao mesmo tempo para o Egito, dizendo assim: avisa o Hamas que se eles não entrarem, a gente não vai atirar neles. Deixa só a Jihad Islâmica. E aí o que acontece? Israel entra numa operação chamada Operação Amanhecer, aonde os líderes da Jihad Islâmica, tanto do norte como no sul, depois no sábado Israel mata o líder da divisão sul da faixa de Gaza. E aí a Jihad Islâmica começa a responder, obviamente tenta convencer, pede, esperneia para o Hamas entrar. O Hamas não entra, Israel não atira em nenhum alvo do Hamas, somente em alvos da Jihad Islâmica. Só que no momento que Israel começa essa operação, como a inteligência ela tem que ser muito precisa, muito específica, e a inteligência ao longo de um conflito armado assimétrico tão complexo vai perdendo qualidade, porque você precisa você precisa começar a criar alvos ao vivo, né? Em real time, em tempo real. E enquanto quando você começa a criar alvos em tempo real, um alvo precisa de inteligência para criar ele, para saber o que tem, o que não tem, e uma segunda inteligência que vai acompanhar o alvo no momento que ele foi decidido a ser executado, até o momento dele ser executado. Isso demora horas, às vezes. Então, essa inteligência precisa acompanhar esse momento todo até o momento da execução. E se alguma coisa mudar nesse período, você precisa cancelar o alvo. Certo. Porque como não tem nenhum interesse de que pessoas sejam atingidas, infelizmente acabam acontecendo fatalidades, para você poder diminuir ao máximo o número de civis,
para chegar perto de zero, se possível zero, você precisa ter uma inteligência muito bem trabalhada na fabricação do alvo e no acompanhamento até o alvo ser executado. E isso falando de um. Imagina, né? Dezenas. Isso. E aí você está num lugar apertado, onde você tem uma das maiores concentrações de pessoas no mundo, onde as pessoas não têm abrigos. Não tem, assim, as pessoas não têm. Às vezes, eventualmente, você tem dezenas de pessoas na mesma casa, e o pessoal da Jihad Islâmica se esconde entre eles e estão atirando de zonas populosas também, perto de hospitais, perto de escolas, de propósito também. Que nem o Hamas faz.